Olá, meus amigos, tudo bom? Sempre bom falar com vocês aqui. Queria levantar aqui uma reflexão a respeito do movimento espírita, né? E as pessoas muito questionam a questão da religiosidade no movimento espírita. Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, ele deixou bem claro que ela se mostrava numa tríplice vertente: filosófica, científica e religiosa, porque aquela doutrina ela estava levando as pessoas a uma reflexão religiosa em relação ao Evangelho de Jesus. Kardec, muito católico, ele inclusive aprofunda os seus estudos sempre focando o Evangelho de Jesus, no entendimento de que o Espiritismo, de que a doutrina espírita era a quarta revelação, era o Espírito Consolador, o Espírito prometido por Jesus para que pudesse nos ajudar a compreender as coisas que não foram compreendidas na época dele e esquecidas após a época dele. E veio para complementar, perdão, a terceira revelação. E aí, Kardec, ele apresenta um espiritismo científico, porque ele era um cientista, mas ele deixou claro que tinha o caminho religioso. O Brasil, por ser um país extremamente católico no início do século XX, onde o espiritismo desponta novamente, final do século XIX, início do século XX, com uma base doutrinária muito forte, porém o dogma não estabelecido, principalmente na questão religiosa. E você imagina, o povo brasileiro, um povo muito sofrido, um povo ainda carente de muita coisa, como carente de educação, carente de educação, de poder público naquela época, principalmente muito mais carente. A religião era o esteio da população, era o esteio do povo, era o acolhimento que nós tínhamos e temos até hoje. Então, naquele momento, as pessoas que professavam a doutrina espírita não conseguiam encontrar abertura em outras religiões. Kardec imaginava uma vertente religiosa onde você podia ser espírita católico, espírita evangélico, espírita em demais religiões. Mas isso é óbvio que se torna um pouco incongruente na era que nós vivemos, devido ao fato das próprias religiões estabelecerem doutrinas próprias e muitas das vezes divergentes da doutrina espírita. O movimento espírita carece e sempre teve essa carência de um modelo de dogma religioso. E isso foi se criando ao longo dos tempos, Como é que funciona uma reunião mediúnica? Como é que se funciona o que a gente chama de reunião pública? O que é o nosso culto? Como é que é o nosso sagrado? Como é que é os nossos rituais? E a doutrina espírita, por ser uma doutrina muito baseada na razão, centrada no entendimento, isso é fabuloso, começou a se afastar um pouco, ou com certo receio, do que nós chamamos de rituais, nós chamamos de dogmas sagrados que todas as religiões possuem, e a religião espírita, que acabou se tornando uma religião, ela não estabeleceu. Então, quando você fala em criar ritual no movimento espírita, criar um ritual sagrado, um dia sagrado, uma atividade sagrada, com rituais e tudo mais, isso meio que gerou espanto no movimento. E a gente tem que entender uma coisa: século XXI, o espiritismo já é uma religião. Então, nós temos a doutrina espírita e nós temos a religião espírita. E por falta dessa unidade dogmática,
cada lugar que professa a doutrina espírita acabou se auto-intitulando um centro espírita, um local espírita. E eu não vejo problema disso, essa divergência, essa pluralidade de ritos, mas eu também sou contra quem quer bater nessa tecla de que o espiritismo não é religião, de que não pode ser religião, e quer refutar o dogma do outro, o ritual do outro. Eu acho isso um pouco não entender da história. Eu acho que cada lugar, assim como a igreja evangélica, eu acho que tem várias denominações diferentes, cada denominação carrega um pouco do seu rito diferente, carrega um dogma diferente, por mais que a doutrina seja a mesma e por mais que a filosofia de trabalho seja parecido, cada um tem seu rito. E eu acho que o espiritismo tem que ser visto dessa mesma maneira. Ele é uma religião com diferentes denominações. Cada denominação segue um curso, segue um caminho, desde que a base principal seja a doutrina espírita e seja o Evangelho de Jesus, porque as duas coisas se unem na codificação. Eu acho que nós precisamos nos abrir um pouco para isso, para esse entendimento, porque é a base da nossa fé, da estruturação da nossa fé, né? Do nosso lar espiritual, da nossa casa espiritual, do nosso templo sagrado. E às vezes muitas pessoas vão ao centro espírita e não encontram esse sagrado explícito. Vê isso numa prece, vê isso numa oração, vê isso num quadro, mas há muito medo de que tenha ali um templo, há muito medo de que tenha um altar, há muito receio de que tenha um ritual X, ritual Y, e eu acho que nós temos que parar de vez com esse receio e cada denominação estabeleça aquilo que acha mais convergente aos seus pensamentos, dentro daquilo que cada um acredita, obviamente sem fugir da base, que é a doutrina espírita e a doutrina do Evangelho de Jesus. Eu penso dessa maneira, a gente tem que parar com isso. O movimento espírita precisa se fortalecer, o movimento espírita precisa se reinventar. Eu estou falando de movimento, não de doutrina. O movimento espírita precisa se renovar, o movimento espírita precisa atrair jovens, o movimento espírita precisa modificar a visão de futuro, visão de estrutura, visão de como se apresenta para o público, visão de como prega, de como a gente leva a palavra, a verdade, de como a gente leva aquilo que a gente acredita para as pessoas, como é que a gente pode consolar, como é que a gente pode tratar, como é que a gente pode ajudar. Então, isso é muito importante, é um grande desafio, na minha opinião, para 2026, porque eu acho que ou agora o movimento espírita entende que nós somos religião e começamos a nos ver e nos trabalhar como religião, ou a gente tem uma tendência a virar apenas um livro, a virar mais uma doutrina filosófica, religiosa, mística, seja o que for, aí ao meio de várias outras. E eu acho que é uma doutrina tão fabulosa que não merece isso. Então, nós precisamos parar de ter medo de criar ritos, de criar certos dogmas, tá? Regras ritualísticas, regras nas atividades. Eu acho que a gente tem que parar de ter receio de cantar certas músicas. Ah, não, essas músicas a gente não canta porque ela é evangélica, porque ela é católica. Tem que parar com isso. A gente tem que parar um pouco também de ficar preso aos modelos de santidade, sabe? Tudo branquinho, aquela coisa muito pureza. Eu acho que a gente tem que ousar um pouco mais. Eu acho que nós temos que sair dessa palestra pública e nos tornar um culto, porque é um culto, e culto não pertence a uma denominação, a uma única religião. O culto é cultuar é congregar, é comungar com Jesus, com Deus, com aquilo que nós
acreditamos, que nós sentimos no coração. Então, um recado para o movimento espírita, uma reflexão da nossa doutrina. Eu sei que eu entendi muito, mas eu acho essencial esse papo. Eu, aos poucos, vou apresentar para vocês a instituição que eu faço parte, que eu ajudei a fundar, que eu sou dirigente, Sociedade Espírita de Todo o Coração, onde a gente enfrentou esse dilema, vem enfrentando e vem trabalhando na construção da nossa denominação, do nosso rito, do nosso sagrado, porque isso é importante, é fundamental, porque sem isso a gente não consegue unificar as pessoas, o discurso, a gente não consegue fazer com que tenhamos ou nos sentimos parte real de uma religião, entendeu? Como as pessoas que participam, por exemplo, da Umbanda, que é de doutrina espírita, se sente parte de uma religião, se sente parte porque ele há um dogma, há regras, há condutas, há ritos que são respeitados e há o sagrado. E o sagrado, ele é algo muito importante na nossa vida, é um dos pilares da construção de uma sociedade, os pilares religiosos, e nós precisamos mais do que nunca fortalecer esse movimento. Então, eu quero muito deixar essa mensagem para vocês, porque hoje a gente precisa muito que o movimento espírita entenda essa separação. Doutrina espírita, movimento espírita, religião espírita. Os três precisam se unir para que a gente possa ter aí diversas casas, cada uma com seus ritos, suas práticas, e a gente se sinta parte de uma mesma família. Forte abraço, fique com Deus.